Olá, eu sou a Ana Ruth e é muito bom poder estar com vocês aí no Brasil e trazer uma palavrinha de meditação. E eu quero meditar um pouquinho com vocês a respeito de um texto que eu acho muito interessante, que está em 1 Samuel capítulo 9 e capítulo 10. Eu vou só citar os versículos para a gente poder ter entendimento e que Deus abençoe essa palavra para alcançar o seu coração e te trazer vida do Senhor Deus. 1 Samuel capítulo 9 começa dizendo que Saul, o pai de Saul, tinha algumas jumentas. Na época ele não era rei de Israel, era só uma família de Israel. E eles tinham jumentas. Jumentas significavam força de trabalho, significavam dinheiro. E aquelas jumentas desapareceram, sumiram, fugiram da fazenda deles. O pai de Saul mandou então Saul procurar as jumentas, ele foi com um servo dele para procurar essas jumentas. E aí eu fiquei pensando o que acontece na vida da gente quando a gente perde as jumentas. Você vai achar estranho essa expressão? Você talvez nunca teve uma jumenta, mas jumenta significava força de trabalho, significava situação financeira estável. E aí eu creio que você pode se identificar. Nesse momento atual que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, muitas perdas estão acontecendo. E pode ser uma perda financeira, de trabalho, ou pode ser uma instabilidade na sua família, seja por perdas por doença, ou seja até mesmo por questões emocionais que têm envolvido tudo isso, situações nos estudos, situações outras que podem vir à sua mente de perda. O que a gente deve fazer? O que é a direção de Deus que a gente pode aprender a partir desse texto quando temos perdas de algo tão precioso, tão importante para nós? E eu queria abordar aqui algumas coisinhas rápidas. A primeira que Saul fez foi ir atrás. E é literalmente ir atrás. Ou seja, se está faltando dinheiro, a situação econômica está complicada, perdeu o emprego, quais são as alternativas? Qual a criatividade que você pode buscar? São os recursos que você tem à sua disposição? Se reinventar. Eu sei que muita gente tem feito isso, né? Nesse momento aí desde que tudo começou com a pandemia, se reinventando. Gente que nunca tinha cozinhado, começa a cozinhar e vender comida. Outras alternativas que vierem à mente. Correr atrás dos seus estudos, se a coisa não está indo boa, tem que correr atrás, tem que estudar. Correr atrás do seu casamento. Às vezes, se está desandando o casamento, buscar um conselheiro, buscar um pastor, buscar ajuda profissional para poder restaurar, restabelecer. Às vezes, filhos com problemas, buscar ajuda profissional, buscar ajuda de alguém experiente. Se é uma doença, às vezes tem que se submeter a um tratamento, buscar uma vacina, né? Ir atrás. Foi a primeira coisa que Saul fez. Mas qual é a primeira coisa que a gente realmente deve fazer? E que Saul fez depois? Buscar a Deus. O texto diz mais para frente que quando Saul já tinha procurado em todos os lugares, não tinha achado as jumentas, ele estava desistindo. E aí o servo que estava com ele, no versículo 6, diz assim: olha, a gente tem aqui nessa cidade que nós estamos passando um homem de Deus e tudo que ele fala acontece. Ele estava se referindo ao profeta Samuel, que naquela época representava Deus. Os profetas representavam Deus. Então eu quero usar essa figura aqui para dizer que nós temos que buscar a Deus nos momentos de perda. E essa tem que ser a nossa primeira atitude. Quando Saul já estava ali para buscar aquele homem de Deus, ele já estava sem recursos e sem esperança de achar a jumenta. Eu quero dizer que Deus também aceita a gente quando busca Ele já depois de ter buscado de tudo. Mas Deus quer que a gente busque Ele em primeiro lugar, como diz em Mateus capítulo 6. Porém, Saul foi atrás de Samuel e no versículo 8, o servo de Saul falou assim: tem uma moedinha aqui, a gente paga ele, né? Era um serviço pago, vamos dizer assim. E aí Saul se dispôs, quando ele já não tinha mais recursos, quando já estava sem esperança, e foi encontrar Samuel, que representava aí Deus nesse momento. E aí vem a terceira coisa que eu quero dizer, quando a gente busca a Deus, a gente consegue ter um entendimento do porquê da perda ou do pra quê da perda.
qual que é o propósito. E às vezes eu não vou entender tudo que está acontecendo, mas eu vou conseguir me submeter à vontade de Deus. Quando eu encontro Deus, buscando Ele no momento de perda, de luto, de dificuldade, de lutas, o Senhor Deus se revela a nós. O texto diz que Samuel já tinha sido avisado por Deus de que Saul viria, e Samuel tinha até preparado já a refeição, e Samuel já tinha as respostas que Saul estava procurando, e até mais que ele não estava procurando. Porque Deus nos conhece, Deus sabe das perdas que a gente está tendo. Nesse caso, Deus tinha até provocado a perda para que Saul tivesse esse encontro com Samuel. E às vezes Deus está fazendo isso na nossa vida e nós estamos tão focados na perda que a gente não consegue enxergar o plano de Deus. Mais para frente, no versículo 20, Samuel vira para Saul e fala assim, ó, as jumentas já foram achadas, mas o que eu tinha sido avisado por Deus de que Saul viria, e Samuel tinha até preparado já a refeição, e Samuel já tinha as respostas que Saul estava procurando, e até mais que ele não estava procurando. Porque Deus nos conhece, Deus sabe das perdas que a gente está tendo. Nesse caso, Deus tinha até provocado a perda para que Saul tivesse esse encontro com Samuel. E às vezes Deus está fazendo isso na nossa vida e nós estamos tão focados na perda que a gente não consegue enxergar o plano de Deus. Mais para frente, no versículo 20, Samuel vira para Saul e fala assim, ó, as jumentas já foram achadas, mas o que eu tenho para você não era isso. E aí Deus revela o plano dele. Jeremias 33:3 diz, invoca-me e te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas a gente só vai descobrir isso invocando o Senhor Deus. E aí, depois desse encontro real com Deus, diz a Bíblia que Deus mudou o coração de Saul, que o Espírito Santo encheu a vida dele e que tudo que Samuel tinha dito se cumpriu. Ele voltou no capítulo 10, ele volta para casa, as jumentas são achadas, mas ele ganha muito mais do que as jumentas. Ele tem intimidade com o Senhor Deus, ele tem uma revelação divina, ele aprende um propósito de vida e ele é cheio do Espírito Santo. E é isso que nós podemos encontrar no momento de perda, quando buscamos genuinamente ao Senhor. Claro, sem ficar de braços cruzados. Estamos indo atrás, sim, de propósitos, indo atrás do nosso trabalho, do emprego, da família, dos relacionamentos, de recursos para a saúde, mas buscando ao Senhor em primeiro lugar, Ele vai se revelar a nós. Hebreus 10, de 36 a 38, você pode ler depois, diz que nós não podemos ser os que desanimam, mas devemos perseverar e ter fé. Porque às vezes a luta vai ser prolongada, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Mas o importante é perseverar e ter fé, porque o Senhor Deus quer se revelar no momento de perdas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.